É muito bonita na nossa igreja essa tradição da coroa do Advento. A coroa é composta de 4 velas presas a ramo. O círculo não tem começo e nem fim, é símbolo da eternidade de Deus e do reinado eterno de Cristo. A cada domingo se acende uma dessas velas. E as 4 velas do Advento simbolizam as grandes etapas da salvação em Cristo Jesus. Hoje, primeiro domingo do Advento, é o dia de acender a primeira vela, vermelha ou roxa. Nós temos uma vela roxa aqui, que simboliza o perdão a Adão e Eva. Cristo desceu à mansão dos mortos para dar-lhes o perdão. No segundo domingo, a segunda vela de cor verde, acesa junto com a primeira, representa a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que creram na promessa da terra prometida, a Canaã dos hebreus. Dali nasceria o Salvador, a luz do mundo. O verde é a cor da esperança. A terceira vela de cor rosa, acesa com as 2 primeiras, simboliza a alegria do rei Davi. O rei que simboliza o Messias porque reuniu sob o seu reinado todas as tribos de Israel, assim como Cristo reunirá em si todos os filhos de Deus. Esse é o domingo da alegria, ou domingo Gaudete. A última vela, de cor branca, simboliza os profetas que anunciaram um reino de paz e de justiça que o Messias traria. Fiz questão de explicar, porque muitas vezes as pessoas simplesmente veem a coroa do Advento, não sabem o que está por trás dela, porque que nós temos essa tradição, e muitas vezes também não perguntam. Né? Então, tudo na igreja tem uma razão de ser, nasce de alguma tradição piedosa, tem por objetivo nos recordar fatos da nossa fé, verdades da nossa fé. Então, essa é uma das tradições do Natal. E a outra é o presépio. A palavra presépio faz referência ao local onde o gado é colocado ao ser recolhido, mas também é usado para referir-se ao nascimento de Jesus, principalmente nos tempos de Natal. Bom, Jesus nasceu numa estrebaria. O presépio é um conjunto de peças usadas no Natal para referenciar o momento do nascimento de Jesus Cristo. O conjunto é formado pelo menino Jesus na manjedoura ao centro, além de alguns personagens bíblicos presentes neste momento tão lindo. A Virgem Maria, São José, os Reis Magos. Segundo algumas fontes históricas, o primeiro presépio foi montado no ano de 1223, no Natal, por São Francisco de Assis, com a autorização do Papa. Feito em argila, na floresta de Greccio, na Itália, a ideia era montar uma cena para explicar especialmente para as crianças de forma simples o que era e qual o significado do nascimento de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a igreja preocupada com as crianças. A representação que usou um boi e um jumento vivos repercutiu em toda a Itália, o que fez com que a tradição começasse a surgir. A partir do século XVIII, essa tradição tomou conta da Europa e de outras regiões do mundo. E então as famílias passaram a ter presépios dentro de casa. E aí eu pergunto, você que tem filhos, monta presépio? Ou pega simplesmente aquele presépiozinho já pronto? Eu tenho uma coleção de presépios na minha casa, miniatura. Eu não tenho filhos. Eu acho bonito. Agora, quem tem filho pode aproveitar do momento do Natal e ter esse momento de explicação da fé.
um momento lúdico. E eu tenho certeza que se procurar na internet, vai ter alguma sugestão de como montar o presépio com seu filho, como explicar para o seu filho esse período do Advento. O Advento, que começa hoje, inicia o ano litúrgico católico. É um tempo de penitência em que não se reza o glória na missa, vocês repararam? E até se evita o excesso de enfeites nos altares. Por quê? Porque a humanidade ainda está na escuridão. O Salvador ainda não se encarnou. E aqui vejam que rica que é a liturgia da igreja, porque todo o conjunto litúrgico nos leva a meditar sobre a nossa fé. Nos ajuda a memorizar os principais pontos da nossa fé. Nós usamos roxo, porque o roxo é a cor da penitência. Assim como usamos roxo também no período de penitência por excelência, que é a Quaresma. Para que a conversão possa acontecer e venha a atingir as camadas mais profundas da alma, a Igreja nos convida a uma vigilância constante. O Advento é também um tempo de espera, de preparação e de chegada. Vejam que esperar alguém requer uma cuidadosa preparação. E nessa preparação da espera de alguém, de uma visita ilustre, sobretudo, estamos alegres. A palavra advento quer dizer vinda ou chegada. É o tempo da expectativa da chegada de Cristo no Natal. E sob esta influência, é também uma preparação para a última chegada de Cristo, a sua vinda escatológica na parousia, ou seja, na plenitude dos tempos, da qual não sabemos nem o dia, nem a hora. Nós estamos falando de quê? Quando falamos de parousia, da segunda e definitiva vinda de nosso Senhor. Esse olhar para o fim dos tempos é o tema da primeira parte do Advento, que vai até o dia 16 de dezembro. Então, nós somos alertados para a parousia até aí. E a partir do dia 17 até o Natal, é propriamente a preparação para a chegada de Jesus, que nasce para nós. O texto do Evangelho de hoje nos fala da última visita de Jesus que acontecerá no final dos tempos. As imagens tocantes apresentadas nos levam a pensar se, por exemplo, Deus não estaria sendo injusto ali onde diz que um será tomado e o outro será deixado. Aqui, pelo contrário, nós vemos um aspecto da justiça de Deus, que recompensará cada um de acordo com o que cada um fez. Então, isto deve nos interpelar sobre a nossa vida de oração e os demais aspectos da fé, que não incluem só a oração, que incluem confissão, que incluem Eucaristia, que incluem conhecimento de Deus, porque ninguém ama o que não conhece, que inclui obras de caridade. A fé sempre tem que se transformar em obras, senão é um devocionismo oco, senão é uma espiritualidade egoísta para resolver os meus problemas, para responder às minhas inquietudes,
Quando, na realidade, toda a prática de fé, em que pese poder resolver meus problemas, responder às minhas inquietudes, deve apontar para a minha santificação. Não nos esqueçamos disso. Conversão é um processo constante na medida em que a cada dia nós somos convidados a mudar, a melhorar um pouquinho mais, a subir mais um degrau. E assim esse processo de conversão diária é o que nós chamamos de santificação. Cada vez mais Cristo, cada vez menos homem. Então, vejam que Nossa Senhora, com o seu sim, permitiu que Cristo se fizesse homem nela. E depois, o que é que ela fez? Deu Cristo ao mundo. E assim devemos ser nós. Permitir que Cristo se faça homem em nós, para que nós possamos ser outros Cristos, ou seja, dar Cristo, assim como Maria fez, ao mundo. A parábola ainda toma como termo de comparação o ladrão que pode chegar em horário inesperado. Uma comparação que aparece também em outros escritos do Novo Testamento. O texto visa mostrar que o discípulo de Jesus deve ser como o dono de uma casa, sempre vigilante para impedir a entrada de ladrões. E como ele não sabe a hora exata em que o ladrão virá, deverá estar em estado de alerta. Então vejam, no militarismo a gente tem um ditado que diz: guerra avisada não mata ninguém. Então está avisado, um será tomado, o outro será deixado. Que nós devemos estar não em estado de leseira, como se diz lá no Nordeste, senão em estado de vigilância, nos preparando. E a preparação é esse conjunto todo que eu coloquei para vocês. E aí eu quero chamar a atenção sobre a questão de conhecimento de Deus, de estudo doutrinal, de meditação. E, sobretudo, no que diz respeito ao que você faz entre uma missa e outra. Porque eu tenho me deparado com pessoas que são excelentes profissionais, que procuram constantemente se aperfeiçoar. Fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois tem cursos de extensão. Isso é louvável. É assim que o cristão deve ser. O profissional deve estar em constante aperfeiçoamento. Mas não pensando em dinheiro ou em fama. Porque isso, para nós, é um desvio. As nossas motivações não podem ser motivações soberbas, hedonistas ou materialistas. Veja, é natural que se você chega a um pós-doutorado, as pessoas vão olhar você com outros olhos. Você vai colher os louros desse seu empenho profissional. É natural que a pessoa que se aperfeiçoa venha ter mais oportunidades de ascender na carreira, por exemplo, portanto vai ganhar mais. Se eu quero ganhar mais, para dar uma condição melhor de vida à minha família, para fazer mais caridade, e eu chamo atenção para isso. Quantas pessoas não querem ganhar mais para gastar mais?
Então aí esse ganhar mais está orientado para Deus. Nós cristãos devemos ter em Jesus o início e o fim de todas as nossas ações. É a inspiração e o objetivo. Tanto que Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, procura inculcar na mente do exercitante a pergunta: o que Cristo faria em meu lugar? Porque assim nós conseguimos pautar todas as nossas ações. Então, saibam que na Santa Missa, primeiro que nós nos alimentamos da palavra de Deus, que na homilia nos é explicada pelo sacerdote. Se não é explicada a liturgia da palavra, nós podemos, por exemplo, vir com uma homilia que venha dar resposta a um momento que a sociedade está passando. Não existe, assim, uma obrigação estrita de se ater à liturgia da palavra. Inclusive, antes do Concílio Vaticano II, se trabalhava homilias catequéticas para a instrução do povo de Deus. Sempre na Santa Missa, nós lemos a palavra de Deus, porque é um dos pilares da nossa fé, junto com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. De maneira que, ao longo de 3 anos, o fiel que vai à missa todo dia pode dizer que leu a Bíblia quase toda. E aí, nós vemos a Igreja como mãe e mestra. O Papa João XXIII escreveu uma encíclica que tem esse nome, Mater et Magistra. A Igreja que procura concatenar as leituras. Vejam que na missa de domingo a gente tem primeira leitura, temos um salmo responsorial, segunda leitura e o Evangelho. Primeira leitura normalmente do Velho Testamento, segunda do Novo. E tudo distribuído para que nós possamos não só aprender os conteúdos da fé na palavra de Deus, senão que gozar das delícias e belezas da fé na medida em que, através do ano litúrgico, nós acompanhamos toda a história da salvação. Nós vivemos isso na liturgia. E isso é belo, isso é maravilhoso, isso é um grande tesouro que existe na igreja, que muitas vezes não é valorizado pelos fiéis, ou até, lamentavelmente, pelo próprio clero. E isso é algo que nós temos aqui. A Igreja Ortodoxa vai ter. Não conheço toda a liturgia ortodoxa para tecer qualquer comentário, mas são a denominação cristã mais parecida conosco. Os nossos irmãos evangélicos não têm liturgia nenhuma, tudo é o bel prazer do pastor. Quando muito, talvez exista alguma denominação mais organizada que, enfim, emita instruções para os pastores, mas, via de regra, Scott Hahn fala isso. Em uma das suas obras, se eu não me engano, no Banquete do Cordeiro, que quando ele era protestante, hoje ele é diácono permanente da Igreja Católica, ele pregava aquilo que ele queria. Ele pregava aquilo que ele sabia. Não tinha essa preocupação. E olha que os evangélicos procuram centrar toda a sua vida religiosa na Sagrada Escritura. Então ele não tinha essa preocupação de transmitir
aos seus fiéis, por exemplo, todo o conteúdo da Escritura, como a igreja tem. Então, o dia que algum irmão separado disser para você: vocês católicos não leem a Bíblia, não dão importância à Bíblia, responda na mesma hora: nós lemos a Bíblia com a igreja, que foi instituída por Deus para nos ensinar os conteúdos da fé, que foi quem deu a Bíblia ao mundo. Negar a Igreja Católica é negar a Sagrada Escritura, e esse é um dos maiores absurdos do protestantismo. Na fé, eu não canso de dizer, no caso da Igreja Católica, os conteúdos entram pelos ouvidos através da música sacra. Nós, na música gregoriana, temos o privilégio de sermos os donos da música mais relaxante que existe. Existem estudos científicos que comprovam os efeitos físicos do canto gregoriano. Nenhum ritmo na face da Terra tem esse poder de acalmar as ondas cerebrais, o corpo, como o canto gregoriano. Inclusive, as pessoas que têm dificuldade para dormir, eu digo sempre: meu irmão, minha irmã, tome um bom coquetel natural, calmante. Eu tenho um chá que eu tomo todo dia. Vende no mercado. Camomila, capim-cidreira e maracujá. E aí você toma um bom banho. Coloca um canto gregoriano. Agora, não adianta colocar o canto gregoriano e o cabeção ficar só pensando em problema. Eu tenho que me desligar. E aí vem aquelas técnicas de esvaziamento da mente, em que pode fazer isso. Eu estou relaxando agora os meus pés, as minhas pernas, as minhas mãos. Ficar atento à respiração, ficar atento à música. Deixa os problemas invadirem a cabeça. Ontem, eu celebrei um casamento aqui com missa. E nesse casamento tinha uma pastora evangélica. Ela ficou encantada com a liturgia da igreja. De queixo caído, ela veio falar com as duas ministras da Eucaristia aqui. Dizendo que, inclusive, quer que eu vá lá na igreja dela dar uma palestra. Vejam só. Ela viu beleza na teologia da igreja sobre o matrimônio, a organização do culto, e para ela parecia um balé, o altar, tudo bonito. E é essa a ideia da liturgia: elevar o povo de Deus a Deus, não só pelo intelecto, mas pela beleza. A Igreja Católica, ao longo da sua história, é quem mais tem contribuído para a beleza na face da terra. Vejam as grandes catedrais na Europa. Beleza. Arte sacra, pintura, esculturas, música, beleza. Para elevar. Então, reparem, eu estou fazendo questão de chamar a atenção para isso na homilia de hoje. A preocupação com cada detalhe. E isso para que vocês possam degustar melhor. Ontem, num jantar com pessoas amigas, na hora que foi servir um licor, eu tive a curiosidade de procurar descobrir um pouquinho mais. O que significava pêche de vigne? Pêssego de vinhedo.
Criatura, eu me deparei com um pêssego, que é o pêssego mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele por dentro é todo sanguíneo, ele parece aquela laranja vermelha, ele é avermelhado. Tá? E aí quando você fica sabendo que são pessegueiros, que são plantados em vinhedos, justamente porque tem um sabor mais adocicado e tal, você toma esse licor com outro gosto. É psicológico, mas faz toda a diferença. Pega um vinho bom, coloca num copo de geleia e pega o mesmo vinho. Aliás, você pode pegar até chapinha, sangue de boi, e colocar numa taça de cristal. Faz a diferença. Então a igreja se preocupa com isso, em colocar tudo na taça de cristal, para encantar e surpreender os seus clientes. Tá? Então eu não canso de agradecer a Deus e à igreja por esse cuidado de mãe que ela tem. Então, meus irmãos, a vinda de Jesus é certa, mas o momento é incerto. E aí? Vem a pergunta: como estamos nos preparando? Tanta gente, e isso é muito bom, cuida da saúde, toma suplemento, faz check-up, procura fazer dieta, super vigilante no que diz respeito à comida. Tem gente que olha para a banana e não vê banana, vê triptofano. Olha para o tomate e vê, por um lado, a lectina, que não é tão boa para a saúde, se ingerir as sementes. Por outro lado, vê o licopeno. Agora, aí na fé, moçada, como é que está isso aí? Por quê? Qual é a ideia da missa dominical? Santificar o dia do Senhor, né, que é o domingo, afinal de contas, Jesus ressuscitou no domingo. Né? Mas também, muita gente não sabe disso. Como dizia, na liturgia da palavra, somos alimentados com a doutrina. Cada um vai ter a oportunidade de sentir, de repente, uma moção do Espírito Santo, para depois voltar à primeira leitura, ao Salmo. Às vezes a pessoa se sente tocada, de repente se sente respondida num problema que estava enfrentando. Aí vem o padre, explica essa liturgia, isso enriquece. Depois nós nos alimentamos da Eucaristia. Para quê? Vou dizer para vocês para quê. Pelo nosso bem, em primeiro lugar, individual. Porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quem quiser paz interior, trate de conhecer cada vez mais a verdade. Só ela pode trazer a plena paz. Nós aprendemos, sim, o caminho do céu, mas já vai haver efeitos nesta vida, benéficos, a partir da aprendizagem dos conteúdos da fé. Os efeitos são ainda maiores a partir da realidade da Eucaristia como alimento espiritual. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só. Quem não quer Jesus consigo? E olha o outro alerta. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si. E aqui eu volto a falar. Quantos irmãos não preferem o pecado, levar uma vida afastada de Deus, à Eucaristia? Depois não se queixe. Porque tudo na vida tem um preço. Tudo depende das nossas escolhas.
Muito bem. Já viram que o padre muitas vezes diz, o Senhor esteja convosco? Sabem para quê? Porque no final da missa, quando ele diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, está vindo aí um envio. Envio para onde? Para o gibão? Comer carne de sol? Você pode ir ao gibão, ir para a feijoada, sua casa, fazer o que você quiser. Mas existe um envio. Como missionários. Um dos nossos papéis, que nós assumimos no batismo, quando somos ungidos com óleo chamado crisma, é o de profeta. Profeta é quem denuncia o erro, anuncia a verdade. Então nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Está começando a ver os conteúdos bíblicos desfilando? E aí, de repente, a gente se encontra com muitos fiéis que só vivem a fé para si. É a minha fé que me responde, me consola, me conforta, me. É? Sendo que no amor, eu tenho que transbordar. Isso tudo que me faz bem. Não estou dizendo que está errado eu procurar a fé para resolver as minhas questões. Está errado eu ficar só aí. Então, não nos esqueçamos disso. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós seremos cobrados. A parábola dos talentos mostra isso. A Bíblia diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Fala de uma cobrança. De novo eu volto ao ditado militar, guerra avisada não mata ninguém. Não gosto muito da palavra guerra, mas enfim. Dá para entender o recado, né? Bom, várias vezes já tive a oportunidade de falar que vamos sim nos preocupar para a segunda vinda de Jesus, mas e se Jesus chegar mais cedo? Como? Se você morrer essa madrugada. Ou sei lá, saindo da igreja, tropeçou, bateu com a cabeça no chão, padre. TCE. E olha que tinha tanto bombeiro, na paróquia dos bombeiros, as beatas começaram a rezar. Não adiantou. Chegou a hora, chegou. Então, vigiar significa trabalhar virtudes, pois é esse o bilhete de ingresso para o céu. E aqui, olha só, que interessante, né? Já reparou que tem gente que só arruma a casa quando vem visita? Quantos de vocês não já escutaram várias vezes a expressãozinha, não repare a bagunça? Ah, não. Desculpa, eu reparo. Me chama para sua casa bagunçada, não, que eu vou reparar. É só me perguntar o que eu reparei no final. Tá? Uma vez lá no seminário, a gente ia ter a visita de, sei lá, um cardeal, não me lembro mais como é que era o assunto. E aí, de repente, o chefe da nossa casa, vamos arrumar a casa, vamos arrumar a casa. Aí eu cheguei e falei, eu não vou arrumar nada, não. O meu local está todo arrumado, está tudo ali. Os bagunceiros que venham e arrumem. Aí depois foi todo um debate. Falando, espera aí, a gente está aqui num seminário para adquirir virtudes. Uma delas é a da ordem. E aí a gente deixa a casa bagunçada sempre. As nossas casas eram de madeira, bem pobres, né? E aí só vamos arrumar quando vier uma visita? E a visita chamada Jesus, que nos acompanha constantemente? Tudo bem, gente, nós não somos super-heróis. O tempo inteiro, tudo certo, perfeito. Vai ter aquele dia que você vai estar com a preguiça, né? Só que preguiça tem que ser superada, é vício capital. Mas aquele cansaço, aquele dia que, você chegou em casa e está lá.
alguma coisa para arrumar, né? Hoje em dia, vendo aqui o bebê, me lembrei. Tem pais que transformam a casa numa brinquedoteca. A casa é horrorosa. Você vê a casa bonita, aliás. Mas é brinquedo de menino espalhado para tudo quanto é lugar. Ah, porque o senhor não tem filho. Cara, comece a ensinar o seu filho a montar e desmontar a área em que vai brincar. Enquanto for muito pequenininho, você faz. Mas aos pouquinhos vai ensinando virtude. Aí fica bom para todo mundo. Sua casa vai estar sempre arrumada, seu filho vai estar aprendendo a virtude da ordem. Cuida da ordem, a ordem cuidará de ti, Santa Teresa d'Ávila. A ordem exterior fala da ordem interior. Da mesma maneira que a boca fala daquilo que abunda no coração. Olha que interessante, a psicologia confirma isso. Como você vai falar de ordem para o seu filho se você é bagunceiro? Se não arruma a própria cama? E aqui no Brasil, para piorar, ainda tem a cultura da empregada. Eu, uma vez, escutei da minha tia que um amigo lá, alemão, deles, foi visitar, e ele ficou chocado com esse negócio da empregada fazer tudo. E alemão é aquele bicho bruto que fala na lata. Porque como é a cultura deles, essa sinceridade, eles não se incomodam. Os brasileiros ficam chocados, né? Aí ele, eu não entendo. Na Alemanha, quando se convida uma amiga para a casa, não se manda a empregada fazer o café. Quem faz é a gente, porque senão não somos hospitaleiros. Olha isso. É isso. A gente deixa de aproveitar essas oportunidades que a vida vai dando de sermos virtuosos. E o tempo vai passando. E o tempo não é um recurso renovável. Passou, acabou. Queimou, não volta mais. Então, fica aí a dica. Que tal você que está com a casa horrível, arrumar a casa para Cristo que vai chegar no dia 25? E convidar o padre para dar o selo de qualidade. Ah, eu vou. Eu vou. E vou citar os nomes das pessoas. Fulano, arrumaram a casa. Ficou um espetáculo. Então, o Senhor chegará de modo inesperado como o dilúvio nos dias de Noé. E aqui um parêntese que me ocorre. Eu gosto de deixar sempre dever de casa, né? Nas homilias. Procurem no YouTube. Coloquem lá, Ron, R-O-N, inicial de Ronaldo. Wyatt, W-I-A-T-T. Aí vocês vão ver. Um arqueólogo, não sei de que denominação evangélica ele era, que prova, por exemplo, que o dilúvio aconteceu. Porque hoje em dia os metaforistas querem reduzir a Bíblia a puras metáforas. E aí vão interpretando do seu jeito. O dilúvio aconteceu. Tem um monte na Turquia chamado Ararat, onde você vê a relíquia da Arca de Noé. Na foto satelital é claríssimo. E o Ron Wyatt foi lá e começou a pesquisar aquela madeira e, enfim, encontrou resquícios de pelos de animais diferentes, tudo fossilizado ali. Isso vai ajudar os mais incrédulos. As pessoas que acham que tudo isso aqui é só uma conversinha. Precisamos acreditar na Sagrada Escritura. E aí? Que motivos impedem a acolhida do Senhor? Eu morei na Tunísia. Fui missionário lá, no início do meu sacerdócio. E olha, é um vazio horrível. Quando você chega no Natal, você não vê nada de Natal, de enfeite. Essas coisas ajudam.
A ideia, no nosso caso, é que os enfeites remetam a essa realidade da encarnação do nosso Deus. Porém, às vezes nós vamos ver famílias que colocam lá a coroa do advento, que enfeitam a casa, põem o presépio, montam a árvore, mas é muito mais uma vaidade. Para a casa ficar mais bonita, não há uma espiritualidade que esteja externando isso aí. Já vi isso, família com menino pequeno, que faz porque o menino gosta de montar a árvore de Natal. Então vejam a motivação qual é. É porque o menino gosta, é porque a casa vai ficar bonita. Ah, na minha coroa do advento eu gosto de botar balinha, padre, porque aí cada um vem e pega uma. Não tem problema, pode botar balinha. O que quiser. Bombom. Me convide. Mas não percamos de vista a essência. Natal. Quantas pessoas não ficam estressadas por causa dessas tradições, dessa exterioridade? Então, Natal virou um período comercial. Saibam que algumas tradições promovem a troca de presentes ali onde Jesus recebeu presentes. Quando? Na Epifania. Quando Jesus recebeu presentes à Sagrada Família? Quando os reis magos foram visitá-lo. Mas aí fica todo mundo doido, corre para shopping, né? E fica estressado porque não vai ter grana para dar tanto presente, né? A pessoa fica com raiva até porque, poxa, estou em 4 amigos ocultos, estou quebrado. E aí cada lugar é 100 conto, não estou podendo. Olha isso. Né? Então, vamos lá. Presente, a generosidade. Mas qual é meu ponto aqui? Essas coisas não podem fazer a gente perder o foco. Vocês já repararam que o mundo para, sobretudo aqui no Brasil, do Natal até o Carnaval? Ah, deixa passar esse período. Cara, são 2 dias. É dia 25 e dia 31. Mas fica tudo parado, paralisado, ninguém faz nada, ninguém marca nada, por causa de 2 dias. A gente tem que sair dessas estruturas psicológicas paralisantes. Que é isso? Então, vamos festejar em alto estilo o advento, a vinda do Messias. Né? Muito mais do que o aniversário de Jesus, né? Mas sem perder o foco. E aí, que tal pensar numa novena? Procura lá na internet novena de Natal, tá assim, ó. Tem até no YouTube, se você gosta do Instituto Hesed, sei lá, tem lá várias comunidades religiosas com novenas de Natal. Ou você fazer a novena debaixo do bloco, a gente vê isso às vezes, que bacana, mas tem que ter sempre líderes. Ou no condomínio. E aí, que tal a gente começar a fazer diferente? Não tem aquelas páginas do Evangelho que a gente lê, suspira, acha bonito? Às vezes até fala, algum dia eu vou fazer isso, e algum dia nunca chega? Que é o quê? Quem for dar uma festa, o Evangelho manda convidar quem? O presidente da República? Personalidades? Os descamisados. Quem você vai convidar? De descamisado. Ou, até camisado, mas de camisa simples. O porteiro, a família da sua secretária,
De repente, você quer mais intimidade na sua casa? Beleza. Dia 24, vigília. Agora, que tal no dia 25 pegar esse pessoal? Se fala tanto de inclusão, não é? Essa é a inclusão cristã. Imagina seus amigos sabendo disso. Você não vai fazer isso para se mostrar, não é isso. São Paulo diz o quê? Sede meus imitadores. Ele não fala isso para se exibir. Ele fala isso muito mais no sentido de dei-vos o exemplo. E é isso que a gente deve buscar. Imagina a notícia correndo entre os porteiros serventes lá do prédio. Todo lugar que eu vou, sempre procuro trazer alguma coisa para os porteiros. E por quê? Eu sou o padre que mora lá no bloco. Tem que fazer diferente. Lembrar deles. Quem não gosta de ser lembrado? Tem gente tão invisível no nosso dia a dia e pequenos gestos fazem a diferença. Imagina, você está fazendo um tratamento médico. Tem sempre aquela pessoa da roleta, não é assim? Tem sempre alguém ali que controla a entrada, sei lá. Você já experimentou comprar um café, um pão de queijo? Trouxe para você. Você vai ver as pessoas espantadas. Faça para você ver. Faz toda a diferença. Nós, cristãos, devemos levar o perfume de Cristo ao mundo. Pequenos gestos. Por exemplo, bis, aquele chocolate. Quem que não gosta de bis? Quando é que você vai me trazer uma caixa? Tá fazendo assim? Traz. Amor é uma via de mão dupla, tá? E aí? Você pega uma caixa de bis, aí encontrou lá a menina lá da academia, né? A secretária. Oi, você aceita um chocolatinho? Tem gente que faz essas coisas, isso é tão bonito. E o que dizer da ida a uma instituição carente? Os velhinhos de um orfanato. Os velhinhos de um orfanato tá bom, né? Os velhinhos de um asilo. As crianças de um orfanato. Se juntar com o pessoal aí da sua rua, não sei. Vamos comprar uns presentes. Quantas crianças são aí no orfanato? Lembrar dos nossos enclausurados que rezam por nós, se sacrificam por nós. Ô irmã, trouxe aqui um pernil. Ó, a nossa comunidade trouxe aqui um peru para vocês. A gente tem o dia de fé e obras aqui na capelania, uma atividade da catequese, né? Aí, um belo dia, foi tão engraçado que a gente sempre levava comida, né? Para as freiras de clausura. Aí alguém levou chocolate. Aí teve uma freirinha, depois vieram me contar, que disse assim, ai, que bom que veio um chocolate, porque a gente só recebe macarrão, feijão, arroz. A partir dali, botei no script lá, tem que levar um quibe congelado, vamos levar guloseimas também, que quem é que não gosta, né? Dá um agradozinho aí, né? Então, e a confissão? A melhor preparação para Advento, para Páscoa, chama-se confissão. Porque é aí que acontece a conversão, a decisão de mudar de vida. O melhor presente que a gente pode dar para Jesus Cristo, em disparado, é a confissão. Pois bem, vamos prestar atenção em tudo isso que eu falei aqui? Quero que você pense quanto tempo você dedica ao estudo da fé, à meditação, ao crescimento no conhecimento de Deus, que cursos você está fazendo para crescer na fé. Porque o mundo é tão triste. Vai
cada vez mais se distanciando de Deus. É impressionante como Deus vai ficando para lá. Eu tenho procurado participar de várias formações em prevenção ao suicídio. Na última que eu fiz, está aqui o Coronel Gonçalves, que fez comigo, né? Sabe disso. Por mais que as estatísticas mostrem que um dos fatores mais protetores contra suicídio e outras coisas mais, a minha monografia está escrita para quem quiser ler, é a fé. Você faz toda uma abordagem cheio de dedos, toda uma técnica para mandar, quando muito, para o psicoterapeuta e para o psiquiatra. A fé que vai resolver melhor é o politicamente correto que impera no mundo de hoje. Aí fica todo mundo cheio de dedos. Para mim a coisa é muito simples. Você não vai impor fé cristã em cima de ninguém. Você tem fé? Qual é seu credo? Ah, é budista? Vai lá procurar o seu monge. Você está vivendo bem a sua religião? O budismo procura trabalhar virtudes. Nas virtudes nós somos felizes. Faz isso. Pratica. Pronto. Lógico, todo cristão quer levar para Cristo, mas diante da impossibilidade, fazemos todo o bem que pudermos. Quantas pessoas obcecadas pelo trabalho e acabam deixando Deus para debaixo da coberta. E os pobres? Vamos lembrar deles sempre. Aproveitar esse período de advento e fazer uma limpa nos nossos armários. O que a gente pode doar? Tudo que você puder. Vamos fazer uma limpa, vamos desapegar. Tem uma americana chamada Donna Smalling. Ela é especialista em organização doméstica, né? E ela diz o seguinte: quando você for fazer a arrumação da sua casa, abra lá seu guarda-roupa, pegue uma roupa e pergunte: há quanto tempo eu não uso você? E ela diz: se a resposta for mais de um ano, doe. Mais de um ano. Ah, se a moda voltar, compra outra, criatura morrinha. Doa, vai doando. E outra coisa, uma coisa que é saudável para todos nós, sobretudo quem está no perrengue financeiro, procure na internet vídeos sobre minimalismo. É uma filosofia de vida interessantíssima. Mostra o quanto que a gente vive comprando coisa supérflua. Perdemos a capacidade de viver com o mínimo. As pesquisas mostram que até na casa da gente, a gente usa talvez 40%, 50% do espaço, os outros 50% não se usa. E as pessoas investindo em cada casa mausoléu gigantesca. Hora de mudar. Se sobrar mais dinheiro, a gente pode fazer mais caridade. Pode dar um dízimo melhor na capelania. Viajar. Curtir mais a vida. Então o materialismo está cegando todo mundo. E as nossas festas ficaram materialistas. O mundo dos negócios inventou aí o coelhinho da Páscoa para roubar a cena de Jesus Cristo, né? O bom velhinho no Natal. Tá, legal, bonitinho, a criança procurar lá na Páscoa, né? Tem as pegadinhas do coelhinho, e o pai esconde. Não tem problema não. Contanto que o foco seja Deus. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Hoje, as pessoas querem que tudo seja acrescentado procurando Deus por último. Não vai funcionar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.